registrado. Vocês já devem ter visto lá que eu já postei o fórum de hoje e já postei também a atividade para o fim de semana. Maravilhosa, tá lá já a atividade, tá? Professora, Oi, meu anjo. eu estava respondendo aquele live de ontem e a resposta da número 7, eu tive a impressão que tinha duas que estavam certa. Eu coloquei só uma, mas eu fiquei em dúvida. Eu vou dar uma olhadinha depois e aí a gente pode discutir, porque como ela só fecha hoje, né? E pode, de repente, se precisarem, pode ir até segunda, porque tem umas pessoas que, devido à religião, ontem à noite e hoje, elas não fazem atividade. Eu tenho 3 pessoas aí, né? Então, eu vou prorrogar essa atividade até Uhum. segunda, em respeito a eles, tá bom? Segunda não, até Certo. domingo à noite, desculpa. Em respeito a eles, os outros fazem até hoje à noite e eles podem fazer amanhã, né, e vocês já ficam para outras atividades, outras coisas. Então, em respeito à religiosidade deles, eu vou prorrogar até amanhã para eles, tá? Mas vocês podem ir fazendo. Bom, para a nossa aula de hoje, nós estamos com 11 participantes. Hoje eu não vou esperar completar 50% mais um, né? Os 10 minutinhos de praxe. Hoje eu vou começar um pouquinho mais cedo, vou estudar 5 minutos e vou começar. E eu já vou dizendo para vocês que, infelizmente, eu não consegui enviar os vídeos ontem. Vocês devem ter visto aí no grupo, né? Eu sempre envio. Meu celular descarregou, depois quando carregou minha internet estava ruim, e aí eu fui olhar a hora, quando eu consegui ver que estava carregado direitinho, tudo que eu fui olhar a hora, já era 10 e pouco, né, 22 e pouco, eu falei, não vou mandar mais vídeo hoje não, porque também já encerrou a aula, não tem como, amanhã cedinho eu mando, aí hoje, 6 e pouco eu mandei os vídeos para vocês, né, quem não fez, quem precisar assistir, quem está colocando em alguma pasta, quem está salvando, eu não sei como está cada um fazendo. A live está no. Eu não botei ainda no portal, mas coloco hoje, né? Porque ontem eu não coloquei, porque eu não consegui mais anexar nada. Minha internet ficou muito ruim e toda problemática. E eu falei, não vou mexer mais hoje, não. E hoje está salvo aqui, eu gravei igual estou gravando agora, e eu vou disponibilizar lá no portal do ITOP, tá? Então, já estamos em 12 participantes e para a atividade de hoje, para quem está poucas pessoas, é mais fácil conversar. Eu, além de fazer o fórum e dar o prazo para vocês terminar aquelas 10 questões, porque vale um ponto, né? Então, vocês vão fazer com capricho, pensando direitinho. Então, quando vocês terminarem, vocês têm um filme para ver, que é para a nossa aula de segunda-feira, tá? A gente vai... É um filme, eu até citei ele esses dias atrás para vocês, que é As Sufragistas, né, que fala da questão da inclusão da mulher na aquisição de direitos civis, né, direitos eleitorais. E eu vou discutir esse vídeo com vocês na segunda-feira, inclusive nós vamos colocar, né, uma pergunta lá no fórum a respeito, né, do que vocês acharam, o que vocês entenderam do filme. Então vocês têm para assistir hoje, qualquer horário do dia, tem amanhã para assistir, tem segunda até a noite, né? E aí que eu vou estar discutindo com vocês o vídeo, né? Porque eu sei que a vida também é tumultuada e ninguém tem tempo para ficar só fazendo essa parte. Então, para a temática de hoje, né? Primeiramente, eu vou dizer bom dia para quem está entrando agora, né? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando ou fechando a nossa semana e iniciando, né, o nosso fim de semana. Depois que a gente terminar a aula, todo mundo começa o seu encerramento da semana. Eu quero dizer para vocês que eu considero que foi uma semana produtiva. A gente rendeu bastante, né? Trabalhamos um tema que eu gosto muito, que é essa questão do combate à discriminação em espaços escolares, em sala de aula, para fazer a inclusão.
Então, dentro dessa lógica de fazer a inclusão, nós vamos discutir a nossa temática de hoje, né? Porque, por que fazer todo esse processo de inclusão? Por que combater a discriminação? Por que incluir todos no processo educacional, né? Sejam eles as pessoas deficientes ou seja as pessoas de grupos considerados minorias, né? Grupo considerados diferentes. Então, por que a gente quer fazer esse processo, né? E aí, eu vou dizer para vocês que é aquele intuito nosso, né, de garantir a implementação, né, dos direitos humanos, fazer com que, de fato, saia da lei e vá para a prática do nosso dia a dia. Então, em cima dessa questão, nós vamos trabalhar hoje um slide que eu tinha colocado para vocês desde o início, né? E depois eu vi que eu tinha colocado ele trocado, porque estava escrito aula 1, e não é aula 1, é um slide sobre cidadania. Mas eu recoloquei ele, eu tirei e recoloquei, né, com a aula de hoje. E vocês vão poder acompanhar a nossa aula de hoje de cidadania. E dentro dessa cidadania vai ter esse filme que eu falei para vocês. Se couber outro, terça ou quarta, eu coloco. Porque a gente viu pouquíssimos vídeos, né? E essa disciplina ela é muito gostosa. Tia Neide, bom dia. Então, a gente vai estar trabalhando essa temática e eu sei que o nosso curso, a maioria de nós é composto por mulheres, né? A maioria são mulheres, tem os homens, o meu respeito, o meu carinho a eles por desafiar, né? O conceito da sociedade que professora deve ser a mulher, né? Principalmente dos anos iniciais da educação infantil. Mas não é bem assim, assim como a gente trabalha para ter espaço para nós mulheres, a gente também tem que ter espaço para os homens, né? Então a gente não pode se apoderar de funções, de cargos. E é com orgulho que a gente tem esses rapazes aí, né? Esses senhores, como é o caso do Gleison, que é o mais maduro do nosso grupo, né? E os outros meninos que estão vindo aí, então é muito orgulhoso, muito assim, orgulho para a gente ter homens abraçando também essa profissão, né, de educar, de formar, e não deixar essa atribuição só para as mulheres, como tem sido feito no decorrer dos últimos anos. Então, o tema de hoje, cidadania, né? E o que é, de fato, cidadania? O que é cidadania, né? Então, é uma coisa que a palavra é muito bonitinha, todo mundo repete, né? Para isso, nós vamos estudar hoje esse conceito de cidadania e ver como é que ele se efetiva na prática, né? Então, para início de conversa, cidadania é derivada de cidadão, que vem do latim civitas. E na Roma antiga, né, o conjunto de cidadãos que constituíam a cidade eram chamados de civitates. Então, a gente precisa compreender que quando a gente fala em cidadão e cidadania, não pode separar, né? É uma comunidade organizada politicamente, né? Infelizmente, muitas pessoas traduzem a política para a politicagem, né? Para coisa errada, mas todo cidadão precisa ser politizado, precisa fazer parte da política, que é a tomada de decisões e a realização de ações. Então, todo cidadão precisa disso e precisa conhecer a fundo e ter orgulho e bater no peito. Eu sou politizado, eu compreendo, né? Eu ajudo, eu contribuo, eu realizo, né? Eu faço acontecer de fato as coisas necessárias. Então, desde a Grécia Antiga, cidadão era aquele que discutia os problemas, né, da sua sociedade, que discutia buscando soluções e buscando avançar e construir essa sociedade. Então, era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida da cidade. Se você, para ser cidadão, para exercer cidadania, você tem que fazer parte, você tem que tomar decisões, você tem que discutir os problemas, você tem que ajudar a resolver os problemas. Então, naquela época, na antiguidade, e durante muito tempo, né, até os dias de hoje, a noção de cidadania sempre esteve ligada a privilégios. Né? Quando a gente fala assim, mas fulano tem, né? Fulano é visto como cidadão, é respeitado. Então, é muito ligado a privilégios. Pois os direitos, eles eram explicitamente restritos a determinadas classes ou grupos.
Então, por esse equívoco, por esse distorcer da história, só um minutinho que eu vou ter que sair e botar meu carregador na tomada. Eu volto agora. Pronto, já coloquei o carregador na tomada. Descarregando aqui rapidamente. Então, o que que acontecia, né? Era visto para poucos, né? Isso nós temos que compreender que na Grécia Antiga já era assim. Quem eram os cidadãos de fato? Era poucos, era um determinado grupo, nascido lá, né, em Atenas, era cidadão ateniense legítimo, não podia ser estrangeiro, não podia ser comerciante, não podia ser mulheres e não podia ser crianças. Então, desde a Grécia Antiga que nós, mulheres, já éramos excluídas do processo de cidadania, né? Nós tínhamos praticamente um dono e deveríamos obedecer a essa pessoa. Por incrível que pareça, né? Naquela época eram os pais, depois o marido, e isso até hoje tem algumas pessoas que têm essa concepção muito triste. Por isso que eu quero que vocês vejam o filme. O fato é que, modernamente, né, uma vez grande quantidade de direito, nós sabemos que modernamente hoje nós temos uma grande quantidade de direito que está estabelecida na legislação, nós temos a nossa Constituição que nos garante, né, sermos iguais, temos os direitos universais, né, do homem, e aí nós temos também alguns estatutos, algumas legislações que nos protegem, como no caso a Lei Maria da Penha, e que a gente precisa, né, estar conhecendo, precisa estar debatendo. Então, esses direitos que alcançam todos os indivíduos, sem restrições, eles também estão estabelecidos no Estatuto do Idoso, estão também estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente, eles estão estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles estão estabelecidos nas conferências, né, que o Brasil fez parte, que assinou, de respeito às diversidades, de respeito ao processo de diferenciações, né, que nós temos também a questão dos quilombolas, dos indígenas, nós temos várias legislações, né, que protegem a questão da discriminação racial e que isso tudo vem nos amparando e nos fazendo, né, garantir esses direitos de ser cidadão de fato, né, de participar, de ser respeitado, de ter voz, de ter voto. Mas, né, se já estão assegurados todos esses direitos, né, e a liberdade, nós podemos questionar, né, então por que que nós vamos estudar esses direitos humanos de novo? Por que que nós estamos debatendo isso aqui, né? Por que que a gente está debatendo cidadania se está colocado em leis? E eu quero que vocês relembrem que eu disse para vocês que estar colocado na lei não significa estar sendo cumprido, estar sendo efetivada essas leis. E eu coloquei para vocês que as leis, a criação das leis, é um pontapé inicial, mas que precisa criar políticas para fazer essa lei acontecer de fato. Se eu digo que a educação é direito de todos, mas eu não crio escolas, eu não contrato professores, eu não pago salário digno para ser uma profissão atraente. Eu não crio um prédio, né, uma construção arquitetônica que receba todos. Eu não tenho um atendimento diferenciado para esses todos. Então, eu não tenho transporte para buscar todos, né? A escola não está localizada num lugar que possa todos ir. Então, eu não estou criando condições, está só na lei. Então, eu preciso fazer uma série de ações para que essa lei seja cumprida. Eu estou colocando isso para vocês porque muitas, eu coloquei antes, né, que muitos governantes acham que está na lei, está garantido, e não é bem assim, né? Então, o que ocorre, na verdade, é que, embora garantidos pela Constituição Federal e pelas leis, o que se verifica é que é uma retirada ostensiva, né, desses direitos e uma não observação deles. Está na maioria da população hoje, um grande número não conhece o direito, né, de cidadão que eles têm. E aí eles terminam por não conhecer, por não cobrar, por não fazer valer, eles terminam sendo excluídos de uma série de processos da educação e de outros processos que não são os educacionais. E aí cabe ao processo educacional contribuir para que a gente
tenha uma formação cidadã. Então, os serviços que são desfrutados, os benefícios para aquela elite intelectual, cultural e financeira, ela não pode ser restrita só a eles, o direito da cidadania, tem que ser expandido para as demais pessoas. O grande desafio, então, a gente viu até agora, né, que além de incorporar esses novos direitos que nós estamos construindo aos já existentes, nós precisamos integrar cada vez mais, né, o maior número de pessoas para gozar esses direitos reconhecidos. É muito triste quando a gente lê lá as respostas de vocês, e aí eu quero voltar de novo quando vocês colocaram a questão da discriminação, que muitos de vocês aí tenham sofrido na pele, porque muitos sofreram na pele, tem uns que colocaram bem claro que carrega traumas mesmo, né, que teve que mudar a sua vida profissional, outros colocam com clareza que até hoje, né, sente essa dor que não conseguiu curar. Então, assim, quando você não é respeitado nos seus direitos, o outro pode esquecer rapidamente. Porque para ele aquilo ali é cultural, ele não lhe vê como uma pessoa de direito. Mas quando você sofre, né, você fica com aquilo, você não sai da sua cabeça, você fica lembrando, você fica sofrendo. Então lhe corrói o fato de você não ser visto, não ser respeitado. Voltando para a definição de cidadania, né? Ela é um conjunto de direitos, e todo mundo precisa ter noção disso, né? Cidadania é um conjunto de direitos e liberdades políticas, sociais e econômicas. Liberdades políticas, para a maioria de nós, termina quando a gente vota. A gente não sabe exercer essa questão de acompanhar, de propor e de cobrar. Sociais também, né? Muitos de nós não conseguem compreender, por exemplo, que nós precisamos ter salário digno, que nós precisamos ter condições de trabalho, que nós precisamos ter transporte, precisamos ter saúde pública, a gente paga por isso. Então, isso não é uma questão de, o governo está me dando, de ter moradia, de ter políticas de emprego. Não, o governo não está lhe dando, você paga por isso. Em cada palito de fósforo que você compra, você está pagando por isso. E a questão dos direitos econômicos é essa divisão de renda. Como é que um país tão grande, como é que um país gigantesco, um país riquíssimo igual é o Brasil, por que 5, 10% detém mais da metade do dinheiro desse país? Isso não é justo, isso não existe justiça nesse processo. Agora, de novo, nós estamos aí, ó, o trabalhador vai ter o salário congelado, vocês devem ter visto isso, até final do ano de 2021. Mas, em contrapartida, o governo vai ajudar, né, e continua beneficiando e distribuindo cargos e tudo para uma parcela que já é rica. Então, o povo vai ter que pagar a conta, inclusive dos financiamentos para os empresários, para todo mundo. Mas precisa fazer isso, professora? Precisa. Mas por que não começa por reduzir o salário ou congelar o salário dos milionários, né? Reduzir os impostos de nós, porque a água já subiu, a luz já subiu, o alimento, se você for no supermercado, ele já subiu todo. Quer dizer, o povo que é empresário, a gasolina subiu, o povo que é dono desses processos, eles não podem perder, mas nós temos que ter o salário congelado até final de 2021, ou seja, nós não vamos conseguir no final do ano que vem nem comprar a metade do que a gente compra hoje. Então, é muito triste toda essa situação, né? Então, né, se já está estabelecido pela legislação, por que não cumprir? O exercício da cidadania é a forma de se fazer valer desses direitos e garantir, né, e zelar para que sejamos respeitados nos nossos direitos. Uma curiosidade aqui, para poder nós caminharmos para o encerramento da nossa aula, a professora vai ser rápida hoje, não é porque vai ficar faltando só 10 minutos. Então, foi de um discurso, né, do dramaturgo Pierre Augustin, e em outubro de 1977 que surgiu, né, esse sentido moderno da palavra cidadão, e que ganhou, né, uma maior ressonância nos primeiros meses da Revolução Francesa com a declaração, né, dos direitos do homem e do cidadão.
Os conceitos básicos utilizados estão na Declaração, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, e foi aprovado na Assembleia Francesa em 1789, e indica, né, no título uma nítida distinção entre dois tipos de direito, do homem e os do cidadão. Embora o enunciado de direito que iremos reproduzir a seguir não esclareça a diferença entre eles, procuraremos identificá-lo ao longo do texto, pois não existe uma definição jurídica rigorosa para cada um deles. Direito do homem. Então, proveniente da natureza humana, são imutáveis e invariáveis à lei das organizações do Estado. São direitos fundamentais que ocorrem no âmbito individual. Na Idade Média, o cristianismo introduziu as noções de dignidade humana, fraternidade, caridade como valores de origem divina. Na nossa Constituição, né, a partir do século XVII, passou-se a atribuir ao Estado o dever de proteger os direitos fundamentais do homem. Então, a partir do século XVII, já cria as primeiras raízes para a nossa Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã. E nós vamos aprofundar nessa Constituição Cidadã na nossa aula de segunda-feira, onde eu vou abordar os temas que está garantido na Constituição. E aí nós vamos conseguir fazer uma distinção maior, né, entre essa organização do Estado, entre a legislação e entre essa questão das garantias fundamentais. Porque na próxima aula eu vou falar sobre direitos do homem. Professora, direitos do homem, sim, eu vou explicar o que é direitos dos homens. Esses homens aí, tá, gente? É porque toda a nossa legislação, todo o processo é colocado como homens historicamente, mas eu penso que deveria haver direito dos homens e das mulheres, né? Mas eu não posso mudar essa questão. Aí coloca homens como seres vivos, né? Seres humanos. Aí coloca o homem porque foi escrita por homens, em sua grande maioria, a representatividade das mulheres é pouca, né, nas leis. Direito do cidadão, de novo, né, não é da cidadã, é do cidadão, vê de novo como sendo os homens a predominância. Aí, direito de cidadania, que é também diferente. Professora, mas direito do homem, do cidadão, da cidadania não é uma coisa só? Não, não é uma coisa só. Para eu explicar tudo isso hoje, só tenho 8 minutos já, né, 7 agora. Então, direitos políticos, direitos individuais, direitos naturais, direito positivo, direito de propriedade, direito da natureza, que é o ecológico, né? E a autodeterminação dos povos. Então, esses temas vão ficar para a aula de segunda-feira, onde a gente vai aprofundar em um por um deles. Mas eu já vou introduzindo hoje a questão dos direitos do homem, né, e direito do cidadão, a cidadania e políticos. Nós já vamos começar a ver nesse filme que eu vou sugerir para vocês lá, né? Vou explicar agora como é que será. Então, essa primeira parte aqui todinha, ó, esses 5 itens, nós já vamos começar a ver nesse filme hoje para aprofundar, que eu vou usar o filme como referência para explicar esses direitos na segunda-feira, tá? Então, eu solicito a vocês que não esqueçam de ver o filme. Eu estou muito triste porque eu só estou com 22 alunos na live, né? Então, quer dizer que muita gente não veio. Mas eu também estou muito feliz porque tem um grupo grande e aí eu quero lamentar pelos outros. Eu vou entrar na live, vou abrir, vou pegar o nome de um por um, porque eu vou dar meio ponto a mais para os que estão participando da live em cada semana. Eba! No final vai ter um ponto a mais esses alunos que estão todos os dias na live. Eba! Esforço tem que ser recompensado, tá? Então, assim, 1, 2 vezes todo mundo tem problema, mas teve gente que não entrou em nenhuma. Sabiam disso? É muito triste saber que a pessoa não assistiu uma live até agora, né? Beijo, Neidinha, Thaís.
Às Eu vezes é fico porque assim, a pessoa não tem celular, professora. mas ela precisa ir pelo menos lá, eu lá no live, no portal do ITOP tem quem está acessando, né? Então a gente precisa ver. Eu tenho um relatório completo. A pessoa vai precisar fazer um esforço. Precisa fazer um esforço. Falar, não Verdade. participei de todas, mas pelo menos da metade. Eu participei menos 10 minutos. Precisa fazer um esforcinho. Eu sei que é difícil, mas precisa, gente. É como se você não fosse todo dia na aula, né? É isso que é difícil. Eu não escovei nem os dentes. Quando eu abri o olho, já era 9 horas. Sim, passa E eu já ligeiro liguei mesmo. logo. Então, né, agora nós estamos com 5 minutos para encerrar. Nós vamos para o live. Lá vocês vão entrar e vão fazer o fórum de hoje. Como é que a gente faz esse fórum de hoje? Lá tem uma questãozinha, né, que está colocada lá, e eu ainda não li. Eu não li o fórum de ontem, mas o outro eu li todo para poder usar como referência na aula. Eu não comentei de cada um, mas eu comentei no final, né? Porque a intenção era contribuir se vocês já tinham sofrido ou visto, né, discriminação. Mas eu já fui lá e comentei. Eu já fui na aba atividade, né? Que vocês vão concluir aquela outra de ontem, vocês vão concluir hoje. Nem 30 pessoas tinham postado ainda, mas vocês têm até hoje para terminar aquela atividade. Lembram dela? De 10 questões. Então, vocês têm até hoje para terminar. E eu já coloquei lá, onde posto o slide, posto tudo, eu já coloquei lá para vocês a correção daquela outra atividade, da primeira após a prova, tá? Já está lá a correção daquelas 5 perguntas, está destacado em amarelo a resposta correta. E até segunda-feira eu já vou corrigir e colocar também. Eu tenho o cuidado de estar colocando todos os gabaritos para vocês conferir, para estudar tudo. A Thaís, por exemplo, eu sei que ela gosta de conferir. Quando ela erra uma, ela pergunta qual que eu errei. Então, Eu assim, gosto, para eu não errar na prova, prof. muito bem, nem depois no concurso, né, no processo seletivo, eu dou Pois os é. parabéns para quem corre atrás e vê mesmo, e corrige, verifica, para não acontecer de novo. Então, depois que vocês quiserem, se vocês quiserem já corrigir lá, eu só não coloquei a nota dela, porque eu não consegui ainda, tá? Mas hoje e amanhã eu vou estar com a notinha de vocês lá, quem errou uma, errou duas, errou três, vai estar tudo colocadinho, bonitinho, tá bom, gente? Mas o gabaritinho já está disponível, porque eu já fiz o gabarito hoje. Então, depois que vocês fizerem a atividade, vocês vão para a aba Tarefas. Olha, legal. Vocês vão para a aba Tarefas, conclua, bonitinho, olhe lá a outra, né, que se vocês erraram alguma. Depois vocês vão para o link, lá, não tem onde tem os links? Tem assim, lá assim, tem atividade, apostila, fórum, aí tem um cantinho que está escrito links. Lá nos links, tá o link do filme As Sufragistas, é um filme do YouTube. Então você pega aquele link, copia, cola no Google e assiste o filme, que já vai jogar no filme direto, tá? Depois que você pegar o link lá e assistir o filme, se você quiser fazer algumas anotações, bem, se não, você aguarde a nossa aula de segunda-feira, que nós vamos estar conversando, debatendo essa questão dos direitos do homem, do cidadão, cidadania políticos e individuais, nós vamos estar discutindo em cima dessa temática. A live está avisando que eu só tenho 10 minutos, né? E eu vou abrir, se alguém quiser fazer alguma colocação, dizer que está difícil, que está fácil, que gostaria que eu mudasse alguma coisa, só tenho mais 3 aulas e a prova com vocês, né? E eu quero que vocês entendam que, para mim, passou muito rápido. Eu acho que passou rápido até demais essa disciplina, viu? Eu achei que ela ia demorar uma eternidade e ela não demorou uma eternidade, né? Ela foi muito rápido. Então, vocês podem falar à vontade o que vocês estão... Eu estou tentando voltar aqui, não estou conseguindo. O que eu fiz aqui nesse... Aham, voltei. Então, vocês podem falar o que você... Professora, Fale, meu amor. esse filme a gente tem ele na Netflix?
Eu confesso para você que eu não olhei, eu só olhei no YouTube, mas eu Como é o nome acredito que dele não. mesmo? As sufragistas. Ai, As sufrágio. sufragista, de sufrágio, Ah, tá bom. Eu vou ver se eu tá? acho na Netflix para assistir na TV, que eu Você acho pode, melhor. na dúvida, você olha a imagem dele, vê como é que é a imagem direitinho e procura na Netflix se tem, tá bom? Tá Mas eu bom, sei, no professora. YouTube, naquele link lá, eu tenho plena certeza, tá? Mas alguém tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, é o momento. Não, tá tranquilo. Tá tudo Tudo certo. tranquilo? É porque no Uhum. começo, inclusive, vários alunos quase choraram para mim, né, desesperados, mas não Eu era com a fui minha uma, eu disciplina. chorei. Eu fui uma Não era delas. com a minha disciplina, era com o Sim. estágio. Eu sei que estava sofrendo, porque não é fácil, o prazo era muito curto. O pessoal do oitavo período, por exemplo, eles têm 2 estágios nesse, que ele terminou um, já vai Sim. começar o outro, né? E mais o TCC, para quem não E fez. mais o Graças a Deus eu já TCC e mais concluí. as matérias. Então, os outros Sim. já fiquem com a barba de molho, já começa a escrever, já começa a ir lendo, né? Porque eles podem falar para vocês como é que é sofrido ter que fazer tudo ao mesmo tempo. E eles caíram com 2 estágios, TCC, Professora, nós também vamos matérias. ter estamos com 2 estágios. Hã? Nós estamos com 2 estágios também, um que termina Sim, agora mas vocês não vão no fazer um início do TCC mês e começa e o ter outro já. aula. Porque para fazer o TCC você tem que ler, Graças a Deus. escrever. Doutora, o que me mata são os relatórios. Odeio relatório. Relatório de uma coisa, relatório do outro. Toda hora um relatório. Gente, mas o Pensa, não sei. relatório é tão gostoso, você vai só escrevendo, relatando, Gostoso. só siga aquele modelinho. Depois eu vou mandar 3 para a senhora fazer para mim. Fazer não, eu posso ajudar, orientar, mas fazer não. Fazer É, você. até que fazer eu sei. Até que fazer eu sei, mas do primeiro ao quinto ano ninguém merece. Ai, mas é porque vocês tinham que ir para a sala, né? Do primeiro ao quinto ano. E como vocês não teve como ir com essa pandemia, mas é a vida. E agora vocês vão para o estágio em espaços não escolares, outra etapa, né, gente? Então, é bem corrido, bem sofrido, mas vocês conseguem. Você sabe aquela coisa assim de que eu acredito muito, vocês sabem que eu não tenho religião, eu não sigo religião, mas eu acredito muito em Tá Deus. certinho. Tô brincando. Então, assim, eu acredito que E eu Deus acho que eu vou coloca ter as coisas na estudado. nossa vida, até mesmo para a gente ver o quanto a gente é capaz. Então, eu tiro por mim que eu não, eu sofri tanto, né, para poder, quando entrou essa pandemia, porque eu amo estar na sala, eu amo estar conversando, rindo, brincando, andando para um lado e para outro. E aí, de repente, eu ter que ficar conversando com um computador. E eu vou ser sincera, eu não sei como é que vocês vão me avaliar, mas eu já me avaliei, eu acho que eu me saí bem, tá tranquila, eu consegui passar por essa etapa e sair como aprendizado. Então, eu não estou considerando como tudo ruim. Tudo tem um lado bom, basta você aprender a apurar seu olhar e não ficar reclamando, não ficar sofrendo, não ficar se magoando, porque você termina atraindo mais coisas ruins para a sua vida, porque você faz das coisas ruins uma carga tão grande que você começa a sofrer e não consegue ver as coisas boas. Então, de tudo você começa a colocar como uma espécie de aprendizado, tá? Vai dar tudo certo no final. É só a gente ter calma, respirar e pensar, né? Hoje eu consegui isso. Fala, Cícera. Não, a senhora falou que não tem religião, e eu falando, eu tô achando que eu vou até perder a minha, porque eu Não, se acho que eu você vou tem. ser excomungada. Eu defendo a pena de morte para estrupador de criança. Tô nem aí, defendo. Se eu quiser me Não, mandar para o inferno, pode mandar. Eu vou com orgulho. Estuprador de não. criança, tentativa de estupro. Por mim Eu, eu, tem que eu tô morrer te mesmo. entendendo, eu tô te entendendo. É porque tá vindo à tona, eu falei ontem, né? Tanta violência que tá tendo e a gente fica muito ferido, muito magoado. Mas a gente precisa exercitar uma coisa na nossa vida, que é, eu não vou dizer para você que é o perdão, né? Porque nesse caso eu deixaria para Deus mesmo. Mas eu tentaria não querer ser Deus aqui na Terra e fazer justiça, né? Isso é que eu tentaria não fazer. Quando eu digo para vocês que eu não tenho religião, eu já cansei de dizer isso para vocês. Mas isso não me empata de conversar com Deus, de Sei, prof, ter. mas a única maneira de resolver era se matassem os 3, aí os outros não queriam fazer isso. Mas você já parou para pensar que pode ser uma doença?
Não E sei se... nada, porque ele foi pra lá, foi preso, soltou e começou a estuprar a menina de novo. Pois é muito difícil, né? A Tem jeito, vida... não. Não, eu concordo com você, que eu também não perdoaria nessa parte aí. Eu deixaria para Deus, né? Eu botaria na mão dele e Pois pronto. é, aqui no Tocantins, professora, aqui no Tocantins, 3 pais foram acusados de estuprar suas próprias filhas. Que isso? Nós Só temos, esses 2 meses para trás. ô Cícera, eu costumo dizer que nós temos muito problemas de pessoas que não são tratadas, nós temos muito distúrbios que a pessoa acompanha ela a vida inteira, muito distúrbio mesmo, que não é tratado, né? Às vezes não foi cuidado, nós temos muitos problemas de mentais mesmo, né? Que também não são trabalhados, nós temos um tipo de deficiência, né? Que a pessoa carrega com ela, que, como é que eu digo para você, que são desvios de conduta, né, que são frios, são calculistas, eu não lembro agora o nome, é um problema mental, a pessoa, ela planeja, ela arma, ela faz, ela nega que fez, ela tortura. Psicopata. É psicopata, é isso. Nós temos muita gente que tem psicopatias, porque não é só um tipo de comportamento, são vários comportamentos, né? De fazer o outro sofrer, de penalizar. E isso, essas pessoas, elas não podem ficar soltas na sociedade. Só que como a nossa saúde é deficitária, essas pessoas não têm acompanhamento. E elas crescem e convivem conosco. E o psicopata, a gente não consegue identificar. Você pode ter um na sua família, do seu lado, na sua sala, no seu emprego, e você não consegue identificar. E de repente casar e viver e ter uma pessoa do seu lado que sente prazer em lhe torturar. Então, é muito triste essa situação nossa, e eu penso que só o conhecimento, só a informação, só o preparo vai conseguir fazer a gente reverter e trabalhar com essas coisas, porque algumas pessoas deveriam ser retiradas do convívio social. Eu não estou defendendo aqui que sejam presas, não, mas que elas vivam num sistema fechado, mas que trabalhe, que produza, que sejam produtivas lá nesse local, mas que não fiquem no convívio social ameaçando a vida, a integridade de outras É o que eu pessoas. queria. Transferir seus espíritos lá para Marte. Que aí lá eles povoavam lá. Cícera. Eu queria fazer a passagem deles, o transporte seguro. Um tiro na cabeça resolve. Aí vai para Marte, o inferno, mas sai da sociedade. Não, mas aí Porque você tem jeito mais tornaria, se você elimina uma pessoa dessa, você se torna ela, né? Então você a retira do meio, eliminando-a e assumindo o posto dela, né? Que se ela era matadora, torturadora, você passa a assumir essa função. Então a gente tem que ter não. É muito... igual uma cobra, vai te picar, você mata ela, porque você não vai morrer com o veneno dela, Mas nós melhor estamos você falando matar de ela. seres humanos, nós estamos falando de ações terrenas nossas, né? E, assim, até os animais você deve ter respeito, né? E aí nós vamos estar falando isso na aula de segunda, a questão do Tchau, respeito à Milena. natureza. Bom, meus amores, está acabando 2 minutos. Eu quero desejar um ótimo fim de semana para vocês. Eu quero dizer para vocês que está Desculpa as sendo um brincadeiras prazer. aí, professor. Oi? Desculpa as brincadeiras aí, viu? Não, meu amor, eu sei que é brincadeira, eu já te conheço, Cícera. São 4 anos juntos. Parece É porque brincadeira. assim, aquele povo